No século XXI, com a quantidade de tecnologias que surgiram, as inovações tecnológicas se tornaram cada vez mais comuns no dia a dia das pessoas e também no dia a dia das empresas. Cada vez mais, vemos empresas se preocupando com a geração de novas tecnologias, principalmente em países desenvolvidos. Vemos cada vez mais a importância de setores de pesquisa e desenvolvimento, parceria entre empresas e centros de inovação, parceria entre empresas e universidades. Por isso, a rede de negócios conversou com os especialistas para entender melhor por que as empresas brasileiras não inovam como as americanas ou de países desenvolvidos. Hoje em dia, se você parar e pensar, nossa taxa de analfabetismo é muito grande, né? Se a gente for levar o conceito ao pé da letra, que não é simplesmente ler, né? Se você pegar o conceito de analfabetismo, a pessoa tem que saber ler, ter um resultado analítico daquilo que ela leu e saber tirar uma conclusão, né? Se você levar essa conceituação ao pé da letra, 60% são analfabetos no Brasil, ou até mais, né? Então, se você parar e pensar, como que eu vou gerar inovação quando a minha mão de obra é muito despreparada? O brasileiro em si, possui digamos, uma criatividade muito grande. Por exemplo, assim, o viés criativo do brasileiro ele é excepcional, porém ele ainda não está totalmente alinhado com o investimento necessário, primeiro, para formar uma base tecnológica mais sólida. Um exemplo disso é que, apesar de termos em nossa região muitos cursos de graduação, de pós-graduação e tudo mais, mas a nível de Brasil, o Brasil forma menos engenheiros por ano do que Taiwan, que é uma ilha. Então, se olharmos por esse aspecto, temos muitas pessoas criativas, porém sem a base necessária para que a sua criatividade seja direcionada para algo correto. Inovação acontece quando você tem conhecimento aplicado. Se a indústria não estimula, ou a indústria não tem interesse de pagar bem o funcionário. Se ela quiser ter um funcionário mais qualificado, ela tem que pagar mais caro, né? Então ela se torna até uma coisa assim, contraditória. Ela quer inovar, mas ela não quer pagar bem, não quer gastar para inovar. Então, enquanto essa cultura de inovação não for absorvida pelo empresário brasileiro, isso não vai mudar, né? E enquanto a nossa população ainda tiver esse alto índice de analfabetismo, também não vai acontecer. Porque enquanto o cidadão, por si só, não pensar que o trabalho dele já não vai mais ser de mão de obra, como hoje já está mudando muito, né? Ninguém mais vai vender a sua mão de obra, vai vender conhecimento. Quando ele perceber isso aí, ele vai entender a importância da inovação no trabalho dele. Como vimos até aqui, a educação precária é um dos grandes fatores que atrapalham as empresas brasileiras no quesito inovação. Outros dois fatores que corroboram para o atraso de inovação em nosso país são a alta carga tributária e a péssima infraestrutura. Nós calculamos muito, todos os anos, o nosso planejamento de investimento para continuar crescendo o negócio, continuar inovando e colocando mais tecnologia dentro da empresa. Mas chega um determinado ponto que nós temos que dizer, olha, esse ano nós vamos ter que limitar a X percentual de investimento em relação à receita líquida da empresa por causa dessas questões. Tem carga tributária, as nossas margens caíram em função de tudo isso, do mercado mais difícil, da recessão que estava. Então, o Brasil passou por vários momentos de recessão no Brasil e isso gerou um desinvestimento na tecnologia. Por isso que o Brasil está ainda muitos anos atrás dos Estados Unidos e de outras nações do mundo, mas está mudando. Acho que uma reforma tributária é muito importante para que as empresas e empreendedores gerem e tenham mais recursos para investir e, digamos assim, elevar a tecnologia nas indústrias, no comércio, nos serviços, uma série de coisas, inclusive em logísticas. Em matéria de infraestrutura de transportes, por exemplo, a China é um país que tem uma densidade de malha ferroviária praticamente mais de 60 vezes maior do que a brasileira, por exemplo. Possuem rodovias, uma série de portos, ou seja, uma infraestrutura de dar inveja. E o que era a China há 20 anos atrás? Se a gente olhar a logística do Brasil hoje, ela está focada em quê? Ela está baseada em quê?
no modal rodoviário. Enquanto que nós poderíamos trabalhar com ferroviário, com marítimo principalmente. Nós temos mais de 7.500 quilômetros de costa navegável. Nós podemos trabalhar, por exemplo, com cabotagem. O mar você não precisa fazer manutenção, basta você ter uma indústria naval atualizada, capacitada, para você poder fazer um transporte de grandes volumes com uma taxa de custo muito baixa em relação ao rodoviário hoje. Se nós tivéssemos portos bem estruturados em toda a costa do Brasil, trabalhando com cabotagem, toda a nossa produção ela poderia trafegar no sentido norte e sul sem maiores problemas, porque tem mar para isso. E dos portos, via ferrovia para os principais polos, grandes cidades, a um raio de 500 quilômetros ou em torno disso, e nesses grandes polos, aí sim uma malha rodoviária para fazer coleta e distribuição. Só com isso nós ganharíamos uma redução muito grande de logística no Brasil. E com isso, consequentemente, o custo do Brasil menor, com mais recurso para investimento em tecnologia. Poderíamos dar uma alavancagem importante no país. Só que há um interesse político de não fazer isso. Ou pelo menos havia até então. Vamos ver se agora, com o governo novo, isso mude um pouco. Algo que nós também, se depender um pouco de boa vontade política, não estamos muito longe de chegar lá. Se você gostou desse conteúdo e quer que a Rede de Negócios continue a produzir mais vídeos como esse, divulgue para seus amigos e se inscreva no canal. Deixe seu like e comentário aqui embaixo. Lembrando que a Rede de Negócios é uma iniciativa totalmente independente, garantindo assim a nossa autonomia e liberdade de ideias.